Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Vida em Família aqui na TV Evangelizar. Que alegria receber você no programa de hoje, no qual nós vamos falar de um assunto um pouco leve, gostoso de se falar, que é a maternidade, né? Vida de mãe, mas falando de um lado um pouco triste que é divulgado, que é colocado como um fardo. A maternidade é um fardo. O filho não é uma bênção. O filho não é uma coisa bonita, uma coisa gostosa, uma coisa esperada. Mas o filho é tido como um baita problema que a mulher precisa, então, lidar e administrar. Isso porque na década de 60, ativistas foram fazendo propagandas anti-maternidade. E nessas propagandas era disseminada a seguinte questão, que a mulher, a mãe, se tornava escrava de seus filhos e de seu lar por causa da maternidade. Então, de fato, era um fardo a ser carregado. Será que isso é verdade? Será que é isso mesmo? Será que naqueles olhinhos pequenos, brilhantes, aqueles rostinhos angelicais, encontramos tantos problemas assim? E para falar sobre isso, eu vou convidar a Karen Morten, ela que é esposa e mãe de 5 filhos, para o nosso bate-papo. Tudo isso aqui no Vida em Família. Falar sobre maternidade, um assunto tão leve e delicado, porque se trata de bebês, de criança, aqueles olhinhos angelicais, as bochechinhas fofinhas, aquele cheiro gostoso, deveria ser algo agradável e bom. Mas na nossa sociedade não. Hoje a maternidade é tida como fardo, porque ativistas desde a década de 40 e 60 fizeram uma baita propaganda contra os filhos, contra as mamães. Olha o que elas escreveram. A devoção de uma mulher ao marido e aos filhos é um sacrifício de tanta grandeza que inevitavelmente atrasa seu crescimento como indivíduo. Criar filhos é uma ocupação ingrata que não permite que as mulheres usem sua inteligência de uma forma que beneficie a sociedade. Tristes mulheres que não entendiam porque muitas outras mulheres encontravam a beleza de ser mãe, que entendeu que o maior e o melhor e o mais nobre trabalho se dá em educar e formar uma criança. O que não tira os sacrifícios, a exaustão, não é isso. Mas calma aí, como assim a nossa geração tem medo de bebês, tem medo de ter filhos? E com isso, em contrapartida, uma grande filósofa que mais de 37 anos se dedicou lecionando e escrevendo livros sobre o privilégio de ser mulher, Alice Wildenbrand, vai escrever. Um dom que Deus deu à natureza feminina foi o dom da receptividade. Uma mulher que se dá ao seu marido, aceita com alegria ser fecundada, aceita receber. Sua receptividade é uma autodoação. A maravilha de dar à luz é que, embora a mulher receba apenas uma sementinha viva tão microscópica que passa desapercebida ao olho humano, depois de 9 meses, ela dá ao seu esposo um ser humano, com uma nova alma imortal e feito à imagem e semelhança de Deus. Deus cria a alma da criança, uma alma totalmente nova, sendo imaterial. Não poderia ser produzida por seres humanos. Deus, portanto, toca o corpo da mulher e põe essa nova alma no templo do seu ventre. Esse é mais um privilégio de ser mulher que o Criador deu às mulheres durante a gestação. Elas têm o extraordinário privilégio de carregar 2 almas em seus corpos. E para falar sobre esse assunto, eu vou convidar aqui a Karen Morten, que nos ajudará a entender qual é a beleza de ser mãe. E você que está aí, que quer investir cada vez mais na educação dos seus filhos, não sei se você sabe que além de jornalista, apresentadora, eu sou tradutora e já fui professora de crianças de 3 a 12 anos de inglês. E eu convido você a adquirir a minha apostila English Book Kids, volume 1, num formato PDF, por somente R$ 59,90, junto com um curso onde eu vou ensinar o seu filho a fazer cada atividade da apostila em inglês. Eu falo o curso inteiro em inglês e a legenda também em inglês. Por quê? Porque é dessa forma que você vai aprender, e o seu filho também, o inglês do mundo real, o inglês de nativo americano.
Sabe por que os cursinhos não dão muito certo? Por causa disso, se traduz tudo, coloca a legenda em tudo. E para você entender de fato e aprender, é preciso escutar o inglês de nativo americano. Vá lá no meu Instagram, Fernanda Zapparoli, clique lá, você vai encontrar a apostila mais o curso e eu tenho certeza que o seu filho também se tornará uma criança bilíngue. Nós vamos para um breve intervalo, dá tempo de você aí, ó, ir no banheiro, voltar, tomar uma água e eu voltarei com a nossa convidada, onde nós vamos falar sobre o tema A maternidade não é um fardo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta aqui no Vida em Família, que alegria receber você na TV Evangelizar. E hoje o assunto é maternidade, ela não é um fardo. E para falar sobre isso, eu selecionei a dedo uma mãe que é especialista em educação infantil. Apesar de ser enfermeira, né, e obstetrícia, especializada em educação em saúde, casada há 17 anos e mãe de 5 filhos, sendo 3 adolescentes, ela hoje tem um trabalho voltado diretamente na educação de filhos. Karen, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Uma alegria poder colaborar com você. Karen, você viu no início do programa a reflexão onde eu fiz sobre os pensamentos e ensinamentos das feministas das décadas de 40, 50, 60, onde literalmente a maternidade é tida como um fardo. Ela é escrava, a mulher é escrava do marido, escrava dos filhos, escrava do lar, e para se libertar dessa escravidão, não tenham filhos. Queria já começar o programa com a seguinte pergunta: como é possível nadar contra a correnteza desses pensamentos que nos formaram e nos educaram e hoje a gente poder experimentar a leveza da maternidade? Eu gosto muito dessa ideia inicial, quando você fala do pensamento, né? É interessante como o pensamento ele é capaz de modificar toda a nossa história nas últimas décadas. Então começa com um pensamento que é escrito, que é divulgado, que está em vários livros. E essa ideia, então, ela vai alterando o comportamento das mulheres, mas não só o comportamento, a visão que a mulher tem dela mesma. Então, quando a gente fala de uma maternidade sem fardo, é interessante que existem 2 tipos de fardo. O primeiro é quando a gente pensa assim, que a maternidade realmente tem suas dificuldades no dia a dia. Educar crianças é trabalhoso, é uma jornada árdua a educação. Crianças realmente dão trabalho. Mas depois eu penso também num outro tipo de fardo, que é esse fardo que está lá no pensamento, que a criança ela não faz parte da experiência feminina, mas ela me é um fardo como existência. A existência dela me pesa. A existência dela não é boa para mim. Então, quando a gente pensa em leveza, nós vamos pensar, né, nessa experiência positiva da minha vida como uma vocação feminina, ser mãe. E depois entender, para eu entender que eu estou nadando contra a correnteza, é importante então entender esse primeiro momento, que é a correnteza que vem contra essas ideias. Então, quando eu entendo que em algum momento dessa história existiram pensadoras, pensadores que disseram, olha, tá vendo, mulher, o que você vive na sua casa é uma escravidão. A sua experiência com seu filho, com a sua família não é boa. Isso não faz bem para a sua evolução, para o seu crescimento. E aí eu começo a limitar o crescimento da mulher a algo completamente material, que geralmente está relacionado a quê? Não à experiência feminina, na experiência total da mulher, mas geralmente está relacionado ao mercado de trabalho, né? A uma formação. Nunca a mulher como um todo, uma mulher que tem suas emoções, uma mulher que tem suas experiências no lar, uma mulher que tem suas experiências também no mercado de trabalho. Então essa mulher, ela é tudo isso. E quando eu falo, então, que a maternidade é um fardo, é porque eu estou limitando a experiência da mulher a essa vivência das dificuldades do dia a dia, que são dificuldades completamente naturais dentro da maternidade, misturado com esse pensamento de que esse filho é um peso
para o crescimento da mulher. Mas o mais importante é que esse crescimento, se a gente for fazer essa correlação, é sempre relacionado a um crescimento voltado à carreira, nunca à pessoa da mulher. Karen, uma outra questão assim da maternidade é, de fato, existe uma exaustão, existe um caos ali inicial, principalmente quando é o primeiro filho, aquele bebê tão lindo, você não imagina a demanda que é para, né, cuidar dele naqueles primeiros meses. Então, uma mulher que ali está nesse cenário do caos, do início da maternidade, crianças pequenas, escuta uma frase dessa, né, como estava até sendo divulgada midiaticamente, amo o meu filho, mas odeio a maternidade. Como falar para essa mulher que está inserida nessa realidade que, calma aí, né, existe sim uma beleza própria e alguns ajustes que podem ser feitos. Quais são as técnicas, estratégias que você poderia dar? É interessante, eu aprendi, Fernanda, um nome novo para esse caos inicial na nossa vida, que chama zona de incompetência. O que é essa zona de incompetência? Aprendi com a minha amiga, que é aquele momento da nossa vida onde ele sai completamente fora do que eu estou habituada. E o primeiro filho, essa minha inauguração na maternidade. Então é evidente que eu vou ter uma zona de incompetência, uma zona que eu não consigo lidar. Por quê? Porque eu estou nesse momento com um bebê, eu nunca tive um bebê em casa, aí muitas vezes eu nem tive irmãos ou primos do qual eu lidei com esse bebê, e aí eu tô com todos os meus hormônios alterados, e aí eu tô com o meu sono todo desregulado porque eu tenho que cuidar desse bebê, e tudo isso vai gerando na mulher essa sensação de exaustão. E entra então esses pensamentos, eu odeio a maternidade. Mas na verdade não é que ela odeia a maternidade, porque a maternidade não é só aquilo. Assim, é limitante você pensar que a maternidade são os momentos do qual você vive um caos numa circunstância que vai acabar. Então, olha só que interessante, como que a gente é programado para focar naquele momento, naquela circunstância caótica e aí dizer, não, eu estou odiando tudo que está acontecendo comigo. Mas de modo muito prático, a primeira coisa é quando a mulher ela olha para ela e ela entende aquela circunstância. Eu tenho um bebê, isso é novo para mim. Ou às vezes quando entra o segundo filho, né? Eu nunca tive 2 filhos, então agora eu tinha um bebê, agora eu tenho um segundo filho. Então, novamente eu entro naquele momento de zona de incompetência, mas eu preciso entender aonde eu estou. Eu estou nessa situação. E, de modo prático, como eu posso cuidar disso? E aí que entra um ponto bem importante, que é eu foco nessa dificuldade. E então, se isso está me causando dificuldade, logo melhor era não ter filho. Não é a mulher, se ela ama, né, ela mesma fala, eu amo o meu filho. Então, o problema não é o filho, o problema é a circunstância do qual ela precisa administrar. E como que eu administro isso? Buscando ajuda, então eu vou conversar melhor com o meu esposo para ver como que a gente pode naquele momento dividir ali o trabalho com esse bebê que está chegando. Eu posso pedir ajuda às vezes para a avó ou para uma tia. Eu posso organizar o meu dia, por exemplo, quando meu marido está em casa no final de semana. Vamos supor, eu estou com licença à maternidade. Então, de final de semana, meu marido está em casa comigo. Então, será que dá para fazer umas comidas congeladas para aquele dia? Por que eu estou colocando esses pontos, assim, completamente práticos? Porque é isso que faz a diferença. Sim. É a administração do caos que faz a diferença. Eu vou contar uma coisa para vocês incrível aqui, né, para vocês todos que estão assistindo. Que uma vez, uma amiga estava no 3º filho. Olha, 3 filhos, você fala assim, nossa, já tem que cuidar de 2, estou grávida do 3º. E aí eu conversando com ela, ela falou, tá perto do bebê nascer, eu já congelei 40 pratos. Ela já tinha 40 pratos congelados para todas as jantas seguintes. Quer dizer, é alguém que está completamente preparado para aquela situação. Então, a questão dessa dificuldade toda e da gente tornar esse momento mais fácil é a gente entender o que está acontecendo e saber que se eu não tenho toda a solução, muito provável que boa parte da solução, se eu prestar atenção, eu vou conseguir encontrar boas soluções para aquele momento.
uma solução básica, por exemplo, relacionada ao sono que eu aprendi com o Silvio, que era, olha, agora eu realmente estou um pouquinho cansada, você chegou do trabalho, você fica aqui um pouco com o neném, né, que eu vou lá descansar um pouquinho. Aí ele chegava super tarde do trabalho, umas 8 da noite, ficava com as crianças e eu ia descansar. Então, uma solução tão simples, né? Ao invés de eu falar, nossa, eu estou desesperada, então tem uma solução simples. E, de modo geral, as soluções são simples. Eu costumo dizer que muitas vezes quando uma mãe se queixa, né? Estou cansada, nossa, estou com sono, meu Deus, quanta coisa para fazer. Ela não está se queixando do fato dela ter filhos, ela está se queixando do cansaço. E ponto, é isso. Né? Então, se ali ela tem uma ajuda, depois de organizar a casa, enfim, descansar, ela se enche de amor novamente para com aquela criança ou aquelas crianças. Karen, você tem uma experiência bem interessante, pontual, na sua história, que você teve a sua primeira filha, né, enfermeira ali, até posso dizer de alto padrão em São Paulo, e você faz uma experiência de renunciar à sua carreira, à sua ascensão, para entrar dentro de casa e cuidar de forma integral dos seus filhos e do seu marido e do lar. Então, você vai em contrapartida dos pensamentos dessas ativistas. Enquanto muitas querem se libertar dessa escravidão, você buscou entrar para o lar. Por que você fez essa experiência e depois de tantos anos, né, já com os filhos adolescentes, valeu a pena? Olha, vale a pena, porque se você olhar para os seus filhos, eles só serão crianças uma vez na vida. E a enfermagem, ela está aí para uma vida toda. Então, é interessante essa ideia que a gente tem de que se nós abandonarmos a nossa carreira por essa experiência, por essa entrega total, eu não estou dizendo que precisa ser a escolha de todo mundo, foi a minha escolha e ela realmente foi muito significativa para mim. Mas eu entendia naquele momento que existiam vivências no dia a dia que, se eu não vivesse, elas não iriam voltar. E muitas vezes, logo no início, e eu tive uma experiência que mudou completamente, assim, para mim, essa percepção de que existiam coisas que não iam voltar, foi um dia que eu fui dar aula e quando eu voltei, a senhora que estava cuidando da minha filha, que devia ter uns 6 meses na época, ela pegou e falou assim, então, eu dei a papinha tal, o banhinho já está pronto. Eu falei, nossa, mas eu estou saindo de casa, tem outra pessoa ficando com a melhor parte. A parte que não vai voltar. Então, quando eu olho, eu falo assim, valeu a pena, porque os meus filhos nunca mais vão ter 1 ano, nunca mais vão ter 2, nunca mais vai voltar. E agora eles têm 16, eu olho, eu falo assim, nossa, tem 16 anos, né? Passou. E aí eu vejo, né? E falo assim, gente, eu estava com ele com 1 ano, eu estava com ele com 2. Então, é incrível isso, né? A gente não olhar naquilo que verdadeiramente importa. Eu me emociono porque, mãe de meninos pequenos, a gente sempre pensa isso. Às vezes você está no meio do fardo, do caos e você não vê. É isso que eu quero falar para você que é mãe, né? É um momento único na vida do seu filho e que qualquer sacrifício que hoje você faça, você vai colher o fruto lá na frente porque vai passar. Esse adolescente não vai querer mais dormir na sua cama, não vai querer mais seu colo, não vai querer mais que você fique o tempo todo lendo livros. Não vai mais espalhar um monte de coisa. E eu ia falar justamente isso. No momento assim, decisivo da minha vida, na minha carreira, onde eu também fiz essa opção em abrir mão, né, de uma ascensão para ser mãe integral do meu primeiro filho, e hoje eu já tenho o segundo, e assim por diante. E aí, um dia eu vi no Instagram do Diários Escolar, no qual a Karen e o Silvio trabalham juntos ali, ela colocou uma foto da sala da casa dela, cheia de brinquedos, igualzinha a minha sala. E eu olhei para aquela foto, e aí depois ela coloca uma foto depois, a sala totalmente organizada. E aí o texto dela reflexivo era, a minha sala já não é mais assim. Eu já tive essa sala cheia, porque ela falava para as mamães de crianças pequenas, cheias de brinquedos. Mas hoje não, passou. Hoje as coisas estão nos seus devidos lugares e não tem brinquedos espalhados pelo chão. E ali eu me senti muito tocada porque reforçou a minha decisão, reforçou aquela alegria que eu tenho
de hoje olhar e falar assim, vai passar. E é a memória que eu estou criando dos meus filhos, ninguém tem como arrancar, roubar, está lá para sempre. Né? Então agora, cara, eu gostaria que você pudesse trazer para nós a sua realidade de mãe de 5. Porque é uma pessoa que está apaixonada pela maternidade, né? 1, 2, 3, 4, 5. Como que foi para você enfrentar os preconceitos da sociedade, da família? O primeiro, ok. O segundo, terceiro, nossa, Karen, o quarto, mas né, que vocês não estão se cuidando. O quinto, o que está acontecendo? Conta para nós. Foi uma escolha livre em ter uma família numerosa? Foi por acaso? Como que é essa história? Vou começar pelos 5 filhos. Sempre quando me falam, nossa, você tem 5 filhos, eu sempre falo, eu tive um filho de cada vez. Né? Então, a minha vivência no casamento não se iniciou com 5 filhos. Então, eu tive um filho, depois outro, e isso foi, né, nós fomos tendo um crescimento familiar, fomos amadurecendo, fomos também crescendo como pais. Então, à medida que nós crescemos como pais, a gente consegue organizar muito melhor a nossa família, né, e sempre buscando essa alegria no lar. Agora, quanto aos preconceitos, eu sempre entendo que a maior dificuldade nunca foi vencer os preconceitos dos outros, mas o meu preconceito. Porque no começo a gente falou daquele pensamento, então todos nós, de alguma forma, fomos influenciadas por esses pensamentos de que o filho é um fardo. Então, a primeira pessoa que eu tive que vencer foi a mim mesma. No momento que eu estava convicta de que esse pensamento não era um pensamento adequado, muito pelo contrário, ele era completamente contrário a toda a realidade de alegria, de amor. Essa vivência que eu tinha com meus filhos era completamente ao contrário daquilo que se falava. Então, eu estava convicta das minhas escolhas. E aí, lidar com os preconceitos já não era uma dor. Por quê? Porque eu estava junto com meu marido, construindo a minha família, e eu não precisava dar mais satisfação para ninguém. Então, esse foi o ponto, né? Para a gente vencer os preconceitos dos outros, a gente primeiro precisa estar convicto das nossas escolhas. Não falo que foi do dia para a noite que eu estive convicta nesse sentido, mas deu ali 1, 2, 3 anos e eu entendi que, na verdade, o problema não era o preconceito das pessoas, mas as minhas convicções. Muito lindo tudo isso que você está falando. E assim, ó, eu quero terminar dizendo assim, gente, olha a elegância de uma mãe de 5 filhos. Karen, depois um outro programa ela vai ensinar os segredos de se ter uma elegância, né, um corpo esbelte tendo 5 filhos. Para dizer que a maternidade, gente, não escraviza ninguém, ela tem cara de escrava, olha, coitada. Não, linda, elegante, uma mulher muito inteligente, intelectual. Eu me inspiro muito em você na sua maternidade. Obrigada por ser esse exemplo. Eu que agradeço a confiança. Gente, nós vamos ficando por aqui. No programa da semana que vem o tema será Como Perdoar uma Traição. Eu espero por você. Até lá. Boa noite.